Vá lá, ei, opa, estamos de volta. E eu voltei agora, eu, Leonardo Silva de Lacerda, vim apresentar para vocês hoje a dedução da equação de onda, acerca dos assuntos abordados na disciplina Tópicos Especiais em Fluidos e Engenharia Térmica. Então, temos o desenho aqui de uma onda e vamos analisar apenas esse passo aqui que está circulado. Nesse passo onde aborda as coordenadas x1 e x2, no caso a coordenada x1y de x1, que é o y correspondente ao x1, e x2 com o y correspondente a ele. E aí pegamos esse pequeno pedaço aí e vamos fazer uma análise dele. Aí jogando aqui, que seria o zoom que nós tivéssemos dado aqui. Aí o zoom é o seguinte: nesta corda é aplicada uma força de tração, ponto aqui, tudo 2, esse ponto, o x2 e o y de x2. Temos uma força, quando nós pegamos aqui, chamada de T2. Essa força é uma força de tração que está apontada justamente neste ponto. Aí, pá, faz isso. Aí temos também uma força de tração, que é dada aqui nesse ponto, tudo 1, do x1 e y1, que é a força de tração que está aqui. Beleza. E também vocês podem observar que temos um θ aqui, θ de x2 e um θ de x1. Esse θ é um ângulo que depende da posição na qual pegamos a corda. Então, tudo vai depender de onde nós estamos pegando a corda. Então, esse θ aqui vai aumentar ou abrir de acordo com a posição na qual estamos pegando aqui essa corda. Aí você vê que esse ΔM aqui não significa que é diferença de massa, né? Que é M2 menos M1. Não, não é isso não. É a massa. E eu só coloquei ΔM aí porque para facilitar o aprendizado futuramente, no caso. Mas é só a massa da corda, ponto. É isso. E para fazermos a dedução, nada mais nada menos, como vamos utilizar a equação divina, né? Que é a equação de Newton, que está em praticamente tudo. E é utilizando a segunda lei de Newton, no caso, que é força igual a massa vezes aceleração, que é a força resultante, temos que massa da corda vezes a aceleração. Só que é o seguinte, temos duas componentes, as componentes verticais e as horizontais. Aí vamos separar em cada passo. E aí no primeiro passo aqui, ó, temos que a massa vezes a aceleração dada em x tem que ser igual ao somatório das forças em x, que somatório de forças em x, no caso, nada mais nada menos que seria T2 vezes o cosseno desse ângulo, o cosseno desse outro ângulo aqui, ó, que é o T1 vezes o cosseno de θ de x1, que seria isso. Menos T2 menos isso aqui, ponto. Agora para y é análogo, porém em vez de ser cosseno aqui, como se está tratando das componentes verticais, então seria o seno, né? Então seria o quê? A massa vezes a aceleração dada em y tem que ser igual a T2 vezes seno de θ de x2 menos T1 seno de θ de x1. Beleza, ponto. E aí é o seguinte, vamos fazer algumas aproximações antes de começarmos a resolver esta lei de Newton aqui. E as aproximações seriam o seguinte aqui, ó. Seria isso. Vamos fazer aproximações utilizando as séries de Taylor. Então, só lembrando que para a série de Taylor de uma função ser exata, ela tem que ser dada por isso aqui. E aí é o seguinte, temos a f de x, que é igual ao somatório de n igual a zero até infinito, da derivada enésima no ponto, que no caso é o ponto x0, dividido por n fatorial vezes x menos x0 elevado a n. Beleza. Só que nós vamos utilizar o x0 igual a zero. É isso. Aí, dando continuidade nas séries de Taylor, fazendo agora a expansão agora de seno. Temos que a série de seno é θ menos θ ao cubo sobre 3, mais θ a quinta sobre 120, menos, e aí vai. Cosseno é isso aqui, ó, 1 menos θ ao quadrado dividido por 2, mais θ quarta sobre 24, menos, e aí vai. Tangente é a mesma coisa, só expandimos um pouco
a série. Mas aonde que eu estou querendo chegar com isso? Que é o seguinte, quando nós analisarmos um θ muito pequeno, temos que um θ que seja muito menor que 1. Então é o seguinte, se o θ é muito menor que 1, então o quadrado desse θ, no caso, o cubo desse θ, a quarta potência desse θ vai ser bem menor ainda, que é onde acaba aproximando tudo isso igual a zero. Então, quando nós utilizarmos a série de Taylor no ponto x0, vamos considerar o seguinte, que todo esse restante aqui, ó, é igual a zero. Só vai valer o primeiro termo aqui. Então, seno de θ é igual a θ, cosseno de θ é igual a 1, tangente de θ seria igual a θ. E é onde que implica aqui, ó, que seno de θ é aproximadamente a tangente de θ, que é aproximadamente θ. Tudo isso são dados como aproximações, justamente por isso. E o cosseno de θ é aproximadamente 1. Utilizando isso, aí vai nos ajudar completamente a resolver o cálculo da lei de Newton, das equações lá que nós fizemos. E aí, só para dar o nome, quando acontece isso, no caso, essa aproximação toda a zero que faz, é a aproximação de pequenas oscilações. Tem até um nome em inglês ali que é dado, por isso eu não me arrisco a dizer, mas são dados, é tudo isso. E aí temos a nossa segunda aproximação, que é considerar que a velocidade em x é igual a zero. Se a velocidade em x é igual a zero, então não tem aceleração. Então a aceleração em x é igual a zero. Mas por que a velocidade em x é igual a zero? Vamos considerar que essa corda ela está presa em uma das extremidades. Então, se ela está presa, ela não se move horizontalmente. Então, a única coisa que vai interferir no caso seria a amplitude ali. No caso, a velocidade é vertical, a aceleração vertical. Seria basicamente isso. Aí, voltando para a lei de Newton. Considerando x, temos que tudo isso aqui é igual a zero. Como eu disse que a velocidade x é igual a zero, logo não tem aceleração em x, então podemos dizer que isso aqui é igual a zero. Pá, botei. Então agora igualando a esse termo aqui com isso, temos que T2 cosseno de θ de x2 menos T1 cosseno de θ de x1 é aproximadamente zero. E esse aproximadamente zero, como nós vimos naquela expansão ali das pequenas das aproximações de pequenas oscilações ali, que o cosseno de θ, no caso, daria 1. Então, substituindo 1 aqui, temos que T2 menos T1 igual a zero. Logo, podemos ver que T1 é igual a T2, que aí chamamos de um T genérico, aí, só para não ter esse T1 e T2 aí. Aí é o seguinte, vamos analisar agora em Y. Já temos que T1 e T2 igual a T, então só chamar de T no lugar de T1 e T2. Aí tá, em Y, temos que, como nós temos aceleração e velocidade em Y também, então, por causa da amplitude que nós estaríamos analisando da corda, então temos que a massa vezes a aceleração em Y é igual a tração vezes a tangente. Ah, mas não era seno? Então, agora é tangente, porque só lembrarmos ali da aproximação das pequenas oscilações, ó. Então é aproximadamente seno. Então vamos chamar de tangente para aí sim começarmos a desenvolver os nossos cálculos. Então t vezes tangente de θ de x2 menos t vezes tangente de θ de x1. Aí isso implica que isso implica que o que nós fizemos aqui? Colocamos o t em fator comum e passamos aqui para o outro lado dividindo. Temos que tangente de θ de x2 menos tangente de θ de x1 é igual a massa dividido por t. Botei em fator comum, passei ali para baixo. Vezes a aceleração em y. O que é a aceleração em y? Seria a derivada de segunda ordem em relação ao tempo. No caso seria a derivada de segunda ordem da posição em y. Seria a derivada de segunda ordem da posição em y em relação ao tempo. Que é isso aqui, ó. Então já passamos a aceleração para a sua forma diferencial.
já que pegamos a parte diferencial aqui, vamos analisar o seguinte. Temos aqui a parte da tangente. Como que ela virou isso tudo aqui embaixo? Vamos lá que eu vou explicar. Beleza. Se nós analisarmos aqui em cima, podemos ver que tangente, só lembrarmos ali, tangente de θ é igual a derivada. Mas o que seria a derivada? Derivada do que sobre o que? Então, a tangente, no caso, nada mais nada menos seria do que a derivada da posição y aqui na corda. Que isso? A derivada de y aqui sobre a posição x aqui. É a tangente do ângulo. Então, como nós temos a tangente aqui de θ de x2, então seria a derivada de y da posição y na corda, que no caso seria a derivada de y sobre a posição x, dy sobre dx. Só que aonde? No caso, contando que x fosse igual a x2. Contando que x é igual a x2, nesse caso. E aqui é a mesma coisa. O que acontece aqui nessa, acontece nessa. Porém, o referencial, no caso de x, seria igual a x1. Então, é a derivada parcial de y sobre dx, sobre del(x), de x igual a x2, menos del(y) sobre del(x), de x igual a x1. Isso aí. Que é igual a massa sobre... E agora vamos fazer um truque aqui fantástico, fantástico. Esse truque é o seguinte. Vamos pegar essa equação aqui, ó, que nós tínhamos. Vamos repetir ela, porém vamos dividir por x2 menos x1. E o que nós vamos encontrar? Ela toda aqui, dividimos dos dois lados, olha, a equação. E quando nós fizermos essa divisão, podemos perceber uma coisa fantástica aqui que aconteceu. Que isso aqui nada mais nada menos do que a derivada da derivada. Como assim? Se nós pegarmos a derivada de primeira ordem, por exemplo, escrita por limite, é o seguinte, temos que a derivada de f' de x0 é igual a limite de x tendendo a zero de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, que é a variação, no caso, a posição aqui sobre a variação da posição embaixo. E é nada mais nada menos do que nós temos aqui, que é a inclinação, no caso, da corda relacionada à posição. A inclinação relacionada à posição da corda, que é isso que nós temos aqui, que é isso aqui. Só que aí seria a derivada de segunda ordem. Por quê? Isso aqui é a derivada. Porque seria o que? A derivada da derivada. Mas quando que isso aconteceria? Só iria acontecer quando nós fizermos isso aqui, ó. Se nós considerarmos x2 tendendo para x1. E se x2 tender a x1, então podemos sim fazer a derivada da derivada. Você quer derivada? Podemos fazer uma derivada dessa derivada aqui, juntando essas duas aqui, ó, em uma só. Quando quando x2 tender ao mesmo valor de x1 aqui. Fantástico isso. E aí, quando nós fizermos tender x2 para x1, teremos o seguinte, que a derivada relacionada à posição, derivada no caso, que é de del(y), del(x), quando x tender a x1. Porque está tendendo ao mesmo valor, então seria a derivada de segunda ordem aí que aconteceu. E se nós percebemos aqui que a massa aqui está diferente, ó. Mas por que virou dm? Se nós pararmos e analisarmos o seguinte, que se nós temos uma corda com comprimento L, e se nós temos a massa da corda, nós simplesmente teríamos a densidade linear, que no caso seria a razão entre a massa sobre o comprimento da corda. Mas se for uma distribuição, onde nós temos aqui, ó, ocorre a variação. Se tem a variação, então seria a variação da posição. Então teríamos a variação da massa sobre a variação da posição. Nós temos aqui, ó, que é a variação da massa sobre a variação da posição. Tudo isso referente ao ponto, no caso, x1, vezes 1 sobre t, vezes a aceleração em forma diferencial aqui. Nós temos aqui que a derivada de segunda ordem de y de x1 sobre a posição seria igual à densidade linear do ponto x1, que no caso seria outra função, dividido pela tração, vezes a derivada de segunda ordem da posição sobre o tempo, que é a aceleração. E aí temos o seguinte aqui, ó. Só passando tudo isso aqui para o lado esquerdo da equação, igualando a zero,
Vamos fazer a seguinte observação aqui. Já que nós temos a fórmula que a velocidade é igual a raiz quadrada da tração dividido pela densidade linear, então podemos dizer que, tirando aqui no caso a raiz disso, teríamos que velocidade ao quadrado é igual a tração dividido por densidade linear. E aí, exatamente o que nós temos aqui, porém aqui está invertido. Se está invertido, então é só nós fazermos 1 sobre v ao quadrado, que aí chegaria basicamente nisso aqui. E vamos pegar este termo aqui e substituir aqui, simples. Substituir aqui, ó. Aí temos que o seguinte, que a derivada de segunda ordem da posição de y sobre x menos 1 sobre v ao quadrado vezes a aceleração seria igual a zero. E nós temos isso aqui, ó, igual a zero. Então, aí nós chegamos na equação de onda praticamente. Aqui é v ao quadrado, ó. Chegamos na equação de onda praticamente. É só passar esse v ao quadrado para cima para ficar uma forma assim, mais bonitinha de ver e pronto. Temos a equação de onda aí, onde nós podemos dar o seguinte significado aqui para esse v ao quadrado. E no caso, se nós analisarmos, olha, a raiz quadrada desse v ao quadrado é basicamente a velocidade, ó. Então nós vemos que a constante que nós temos aqui, ó, é a velocidade. E uma coisa curiosa que quando nós estamos estudando as equações de Maxwell, nós vemos uma coisa assim fantástica também, que nós temos uma constante. E é o seguinte, a constante ao quadrado é igual a 1 sobre a permissividade elétrica no vácuo e a permeabilidade no vácuo também. Permeabilidade magnética no vácuo. E quando nós tiramos a raiz quadrada disso, temos que essa constante seria a velocidade da luz. E assim, é coisa curiosa assim, só para dizer. Mas é basicamente isso. Então, o v aqui seria a velocidade. E, no caso aqui seria a velocidade ao quadrado, né? É basicamente isso. A dedução da equação de onda vem desde o início. Aí nós fazemos algumas considerações aí iniciais só para garantir a validação e a viabilidade dessa equação. E é isso. A equação está pronta e é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Forte abraço.